Olhar do milionário na sala de jantar que viralizou no mesmo dia. A mansão Rocha jorrava opulência. Lustres de cristal brilhavam, reflexos de luz dançavam sobre as paredes adornadas a ouro. A mesa longa e requintada era um espetáculo à parte, disposta com pratos de porcelana fina e talheres polidos. As risadas ecoavam como música alegre na sala, enquanto copos de vinho tinto tilintavam em brindes a negócios e conquistas. Mas, em meio à festa de poder e riqueza, um único olhar lançou uma sombra sobre aquela noite promissora. Valdemar, o anfitrião milionário, era o centro das atenções. Um homem de olhar afiado e riso forçado. Sua presença era uma mistura de charme e autoritarismo. Enquanto os convidados sorriam e compartilhavam histórias de suas vidas luxuosas, ele parecia radiar um magnetismo sombrio, como se estivesse sempre no controle. Então, naquela noite fatídica, tudo mudou. Mariana, a funcionária tímida da mansão, entrou na sala com um sorriso nervoso, carregando pr. Era ácido, condenatório e invadia suas entranhas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os murmúrios se tornaram sussurros nervosos. Os convidados, que antes riam, começaram a trocar olhares inquietos. Mariana, congelada em seu lugar, sentiu um nó na garganta. O desconforto crescia, como uma tempestade prestes a eclodir. O advogado presente, percebendo a tensão, pegou seu celular e começou a gravar. Capturou cada segundo, cada expressão. A cena, que antes poderia ser apenas mais um jantar elegante, tornara-se um espetáculo de horror. O olhar de Valdemar, repleto de poder e desprezo, transmitia uma mensagem cruel, mesmo sem palavras. Quando Mariana desviou os olhos, cheia de dor, o advogado parou o vídeo e sabia que estava segurando uma bomba prestes a explodir nas redes sociais. Nos minutos seguintes, a agitação começou. O vídeo se espalhou como fogo em palha seca. O olhar do milionário virou manchete, um grito coletivo de indignação. E naquela madrugada, enquanto o mundo acordava para o embate entre o poder e a vulnerabilidade, Mariana, em sua solidão, encontrou coragem para se manifestar. Sua voz, antes silenciosa, ergueu-se e, com uma frase poderosa, transformou-se em símbolo. Às vezes, não precisa de toque, nem de frase. Basta um olhar para ferir. O dia seguinte trouxe uma onda avassaladora de reações. Mariana se viu no centro de uma guerra entre o público e Valdemar. Ele, indignado por seu poder questionado, tentou desmerecer as acusações, mas a pressão crescia. A sala de jantar, que antes era um espaço de celebração, agora estava repleta de vergonha e tensão. Como Mariana lidaria com sua nova posição, transformada em porta-voz de um movimento maior? E Valdemar conseguiria manter sua imagem intacta em meio ao turbilhão? O que parecia ser apenas mais um jantar na mansão Rocha, agora se tornara o centro de um conflito que poderia. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável, quase como se pudesse cortar a atmosfera. O advogado havia parado a gravação, mas a imagem do olhar de Valdemar ainda pairava entre os convidados. No entanto, um murmúrio começava a se espalhar pela sala. Uma onda de inquietação que fazia as pessoas se entreolharem, buscando respostas que não existiam. Foi então que o grito rasgou o silêncio. Valdemar! O chamado urgente era de Helena. A mulher que muitos viam como uma amiga íntima do milionário,
mas que até aquele momento tinha permanecido em segue. Você precisa vir. Todos se viraram, a surpresa dissipando a tensão por um breve momento. A figura de Valdemar agora tremia levemente. Ele fitou Helena, momentaneamente paralisado. Algo no rosto dela dizia que a situação era grave. O que poderia ser tão sério em uma noite de celebração? Os murmúrios se tornaram gritos quando Helena se aproximou cada vez mais. As palavras escaparam da boca dela como se fossem um desabafo que não poderia mais ser contido. É sobre o que você fez com a Mariana. Mariana, ainda no canto da sala, congelou. O que Valdemar teria feito? O olhar de Valdemar, antes cheio de poder, agora era de um homem encurralado. A atmosfera ficou pesada, quase insuportável. Do que você está falando? Ele tentou agir normalmente, mas a voz falhou, o tom de controle se esmaecendo. Eu sei sobre o vídeo e o seu passado. Helena disparou, com a voz cortante. As palavras irromperam como um vendaval e todos na sala prenderam a respiração. Você não é quem todos pensam que é. O que você fez com Mariana, as ameaças, as mentiras, eu sei de tudo, e não posso mais ficar em silêncio. A sala parecia girar. Valdemar se movia, agora como se estivesse tentando recuperar o chão sob os pés. Cale-se, ele gritou. Mas a pressão sobre ele era uma tempestade a se desenhar. Mariana não conseguia acreditar. O que exatamente Helena sabia? E como isso alterava tudo? No instante em que Helena se virou, todos os olhares foram para Mariana. A jovem começou a tremer, a verdade prestes a explodir na frente dela, revelando segredos que valiam muito mais que o simples olhar de Valdemar. Um flash de lembranças passou pela cabeça dela. Sussurros, olhares furtivos, um tom de voz ameaçador. O medo que fazia seu coração bater forte. O advogado, agora um espectador de um drama que se desenrolava, não sabia se ligava a câmera novamente ou se deixava o espetáculo seguir seu curso descontrolado. Ela não está sozinha, Helena gritou, enquanto olhava para Mariana, seu tom de voz carregando uma ferocidade inesperada. Juntas, nós podemos derrubar Valdemar. Nessa reviravolta, um telefone tocou, cortando a tensão. Era um número desconhecido. Valdemar hesitou, mas atendeu. O semblante dele perdeu todas as cores e cada traço de controle. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava trêmula. O poder agora escorrendo por entre seus dedos, como água. O que estaria por vir? Que revelações ocultas ainda poderiam explodir naquela sala cheia de hipocrisia? Mariana não sabia. A sala estava carregada de segredos, e a verdade ainda escondia mais surpresas. O jantar que prometia ser uma celebração já era um campo de batalha, onde aliados se tornavam inimigos e o terror de um olhar se desdobrava em um emaranhado de vidas entrelaçadas. O que mais Valdemar tentava esconder? A noite estava longe de acabar, e novas revelações poderiam mudar tudo novamente. A tensão era crescente, pulsante, e o próximo ato dessa história estava prestes a se revelar. Valdemar hesitou, segurando o telefone com mãos trêmulas. A sala pulsava de expectativa, cada olhar fixado nele, cada sussurro como se fosse uma navalha cortando o ar. Quem está falando? A voz dele soou fraca, apenas um eco do que costumava ser. Valdemar, você sabe bem quem eu sou. A voz do outro lado da linha era firme. Carregava um peso que fez o coração dele acelerar. Nós precisamos conversar, e rápido. O rosto de Valdemar empalideceu ainda mais. Mariana, embora assustada, observou atentamente. Havia um pavor oculto nos olhos dele que a intrigava. O universo em volta parecia ter parado. A tensão crescia como uma bolha prestes a estourar. O advogado, ciente do clima, guardava seu celular na bolsa, notando que aquele momento poderia ser ainda mais explosivo. Não, você não pode me ameaçar assim. Valdemar começou, mas foi interrompido. Não é uma ameaça, é um aviso.
Suas mentiras estão prestes a se desmoronar, e se você não fizer o que eu digo, não haverá como escapar. As pessoas certas estão a caminho. A voz do outro lado soou implacável. Todos estavam em silêncio. O clima estava elétrico. Mariana sentia um nó no estômago, difícil de ignorar. Valdemar estava perdendo o controle, e a fragilidade dele estava exposta como nunca. Cala a boca! Eu nunca te dei permissão para abrir a boca. Vou desconectar! Ele gritou, jogando o celular sobre a mesa. O impacto fez com que todos se sobressaltassem. Helena, com os olhos arregalados, virou-se para Valdemar. Quem era? O que você fez? Sua voz estava perto de um grito. O que mais você está escondendo? Era como se uma neblina densa cercasse a sala. Mariana, trêmula, sentia as mãos suando. O olhar de Valdemar voltou rapidamente para a garota, um misto de raiva e desespero. Nada, não importa. Isso aqui não diz respeito a você. Helena deu um passo à frente, o rosto vermelho de indignação. Como você pode ameaçar alguém? Você sabia que precisava de ajuda. E agora isso? A conversa elevou-se a um nível inesperado. O clima começou a mudar. As pessoas estavam se polarizando. O advogado, que havia sido um mero espectador, decidiu intervir. Talvez seja a hora de Valdemar falar a verdade. Que segredos você está escondendo? A voz dele era direta, mas tinha uma pitada de incerteza, como se ele estivesse mais curioso do que determinado. De repente, um estrondo se ouviu, como se a porta da entrada tivesse sido arrombada. Os convidados se viraram, e uma figura conhecida entrou correndo, com o cabelo desarrumado e uma expressão de pânico no rosto. Era Laura, a ex-mulher de Valdemar, uma mulher que ele tentara esquecer. Valdemar, você não deveria estar aqui. A voz dela ecoou pela sala. O choque tomou conta de todos os presentes. O olhar que Valdemar lançou para ela era de verdadeira terror. Laura, você não pode estar aqui. O que você quer? Sua voz tremia, mas havia algo mais ali. Foi nesse momento que Mariana percebeu. Havia um segredo muito maior envolvendo Valdemar. Algo que Laura conhecia. Se você não se calar, vou expor tudo. A ameaça dela pairava na atmosfera espessa. 20 anos de mentiras. Você acha que eu não sei sobre Mariana? Sobre o que você fez, Valdemar? Mariana deu um passo para trás, o coração batendo mais forte. O que Laura sabia? A sala estava em um turbilhão. Olhares se cruzando, perguntas surgindo. Diversas reações se espalhavam rapidamente. Alguns estavam em choque, outros parecendo ávidos para entender. Cale-se, Laura! Você não sabe o que está fazendo! Valdemar bradou, mas a voz dele estava carregada de desespero. É tudo uma questão de tempo. Vou garantir que todos saibam quem você realmente é, respondeu Laura, com uma confiança que fez a tensão na sala aumentar. Mariana sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? E de repente, tudo o que tinha acreditado sobre Valdemar começou a desmoronar. O que ele tinha feito? Cada olhar na sala parecia ser um novo julgamento, e um novo nível de raiva se formava. No meio de segredos e desespero, a verdade prometia ser um campo de batalha. Ninguém sabia como aquilo acabaria, mas uma coisa era certa. A frágil façanha de Valdemar estava prestes a desmoronar em público, e Mariana se tornaria uma peça crucial nesse tabuleiro em mudança. Enquanto o caos se formava, o único pensamento a invadi-la era: o que mais estava por vir? Valdemar hesitou, segurando o telefone com mãos trêmulas. A sala pulsava de expectativa. Cada olhar fixado nele, cada sussurro como se fosse uma navalha cortando o ar. Quem está falando? A voz dele soou fraca. Apenas um eco do que costumava ser. Valdemar, você sabe bem quem eu sou. A voz do outro lado da linha era firme. Carregava um peso que fez o coração dele acelerar. Nós precisamos conversar, e rápido. O rosto de Valdemar empalideceu ainda mais.
Mariana, embora assustada, observou atentamente. Havia um pavor oculto nos olhos dele que a intrigava. O universo em volta parecia ter parado. A tensão crescia como uma bolha prestes a estourar. O advogado, ciente do clima, guardava seu celular na bolsa, notando que aquele momento poderia ser ainda mais explosivo. Não, você não pode me ameaçar assim. Valdemar começou, mas foi interrompido. Não é uma ameaça, é um aviso. Suas mentiras estão prestes a se desmoronar. E se você não fizer o que eu digo, não haverá como escapar. As pessoas certas estão a caminho. A voz do outro lado soou implacável. Todos estavam em silêncio. O clima estava elétrico. Mariana sentia um nó no estômago difícil de ignorar. Valdemar estava perdendo o controle, e a fragilidade dele estava exposta como nunca. Cala a boca! Eu nunca te dei permissão para abrir a boca. Vou desconectar, ele gritou jogando o celular sobre a mesa. O impacto fez com que todos se sobressaltassem. Helena, com os olhos arregalados, virou-se para Valdemar. Quem era? O que você fez? Sua voz estava perto de um grito. O que mais você está escondendo? Era como se uma neblina densa cercasse a sala. Mariana, trêmula, sentia as mãos suando. O olhar de Valdemar voltou rapidamente para a garota. Um misto de raiva e desespero. Nada, não importa. Isso aqui não diz respeito a você. Helena deu um passo à frente, o rosto vermelho de indignação. Como você pode ameaçar alguém? Você sabia que precisava de ajuda, e agora isso? A conversa elevou-se a um nível inesperado. O clima começou a mudar. As pessoas estavam se polarizando. O advogado, que havia sido um mero espectador, decidiu intervir. Talvez seja a hora de Valdemar falar a verdade. Que segredos você está escondendo? A voz dele era direta, mas tinha uma pitada de incerteza, como se ele estivesse mais curioso do que determinado. De repente, um estrondo se ouviu, como se a porta da entrada tivesse sido arrombada. Os convidados se viraram, e uma figura conhecida entrou correndo, com o cabelo desarrumado e uma expressão de pânico no rosto. Era Laura, a ex-mulher de Valdemar, uma mulher que ele tentara esquecer. Valdemar, você não deveria estar aqui. A voz dela ecoou pela sala. O choque tomou conta de todos os presentes. O olhar que Valdemar lançou para ela era de verdadeiro terror. Laura, você não pode estar aqui. O que você quer? Sua voz tremia, mas havia algo mais ali. Foi nesse momento que Mariana percebeu. Havia um segredo muito maior envolvendo Valdemar. Algo que Laura conhecia. Se você não se calar, vou expor tudo. A ameaça dela pairava na atmosfera espessa. 20 anos de mentiras. Você acha que eu não sei sobre Mariana? Sobre o que você fez, Valdemar. Mariana deu um passo para trás, o coração batendo mais forte. O que Laura sabia? A sala estava em um turbilhão, olhares se cruzando, perguntas surgindo. Diversas reações se espalhavam rapidamente. Alguns estavam em choque, outros parecendo ávidos para entender. Cale-se, Laura. Você não sabe o que está fazendo. Valdemar bradou, mas a voz dele estava carregada de desespero. É tudo uma questão de tempo. Vou garantir que todos saibam quem você realmente é, respondeu Laura, com uma confiança que fez a tensão na sala aumentar. Mariana sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? E de repente tudo o que tinha acreditado sobre Valdemar começou a desmoronar. O que ele tinha feito? Cada olhar na sala parecia ser um novo julgamento, e um novo nível de raiva se formava. Mas antes que a verdade pudesse se desenrolar, a sala foi iluminada por uma luz ofuscante. Um carro da polícia se aproximou, sirene ligada, quebrando a tensão com um som estrondoso. A porta da mansão se abriu, e policiais entraram em ação. Todos, por favor, se afastem.
um deles gritou, apontando para Valdemar. Os convidados começaram a se dispersar, em busca de segurança, enquanto a situação se elevava a um novo nível de caos. Valdemar, paralisado, encarou Laura e depois os policiais. O que vocês querem com isso? Eu não fiz nada de errado. Ele tentou manter a compostura, mas sua voz falhava cada vez mais. Estamos aqui para prender você por suspeita de envolvimento em atividades ilegais, afirmou um dos policiais, enquanto os outros cercavam Valdemar. O verdadeiro horror na expressão de Valdemar fez o coração de Mariana disparar. O que ele havia feito realmente? Essa era a verdade que Laura mencionara? Segredos enormes e obscuros estavam prestes a vir à tona, e ela mal podia respirar. O caos tomou conta da sala após essa reviravolta chocante. Os convidados assistiam, imóveis, enquanto Valdemar, agora encurralado, havia perdido completamente o controle de sua vida. Tudo que parecia seguro estava desmoronando à sua frente. Mas Mariana sabia que isso era apenas o começo. O que mais ainda poderia ser revelado? E como isso mudaria tudo ao seu redor? A verdade havia chegado, mas os segredos ainda estavam longe de serem expostos. O caos na sala alcançou um novo ápice. Os policiais, com expressões sérias, se aproximavam de Valdemar, enquanto ele tentava recuperar algum tipo de contra. Mas a tensão estava no ar, quase palpável. Marianne tinha a impressão de que algo muito maior estava prestes a acontecer. O olhar de Laura, firme e decidido, desafiava Valdemar, e os convidados observavam boquiabertos como se estivessem assistindo a um filme de terror ao vivo. Não, você não pode fazer isso, Valdemar disse, sua voz já sem firmeza. Ele estava encurralado e as palavras pareciam escapar, como água entre os dedos. O que você realmente sabe? Laura deu um passo à frente, e sua presença parecia ocupar todo o espaço. Eu sei sobre os negócios sujos que você esconde, Valdemar. E não vou deixar que você saia impune, como sempre fez. As palavras dela cortaram a sala como uma faca. Todos se viraram, de olhos fixos na jovem, que estava se transformando em algo que ninguém esperava. O silêncio foi quebrado por murmúrios nervosos. As revelações estavam pairando no ar, e Mariana sentia a adrenalina subir. Já havia decidido que não seria apenas uma espectadora naquele drama. E então, de repente, sem aviso, a porta principal se arrebentou, e 2 homens encapuzados entraram, a adrenalina subindo como uma onda. Eles não se importavam com a multidão, focando apenas em Valdemar, que congelou. O pânico em seu olhar era gritante. O clima da sala mudou mais uma vez, agora carregado de terror. Valdemar, você achou que poderia fugir? Um dos homens gritou com a voz rouca. Nós precisamos resolver isso agora. Ele avançou, e a sala ensandecida se dividiu entre o medo e a curiosidade, mas o foco estava em Valdemar. Eu não tenho nada a ver com você. Isso é um erro. Ele tentou gritar, mas parecia uma criança perdida. Os olhos dos presentes estavam arregalados de choque. Aquilo era algo que ninguém esperava ver. Nem mesmo Mariana, que estava jarada, tentando processar o que acontecia. Um erro? O outro homem riu, um riso cruel que ecoou até a sala. Você sabe que não é assim que as coisas funcionam. Você começou isso e agora tem que arcar com as consequências. O advogado conseguiu finalmente fazer um movimento. Chamem a polícia. Isso não pode acontecer aqui, gritou. Mas todos pareciam tão paralisados com o que estava acontecendo que nenhum dos convidados se movia. Laura aproveitou o momento de distração e puxou Mariana para mais perto. Você precisa saber a verdade, sussurrou, e então seu olhar passou de Valdemar para as sombras do outro lado da sala. Você pode se machucar se ficar aqui.
Mariana piscou, confusa. As palavras de Laura estavam pesadas e carregadas de um peso que ela não compreendia completamente. "O que você está dizendo?" conseguiu perguntar. Mas a conversa rápida e caótica ao redor a fez hesitar. E então, antes que pudesse entender, um grito cortou o ar. Um dos homens encapuzados se aproximou de Valdemar, empurrando-o contra a mesa. A pressão fez a porcelana tilintar e os copos rangiam. Ouvia-se um sussurro. "Você não pode escapar das suas dívidas. Chegou a hora de pagar." O gesto parecia ameaçador e violento. "Oh Deus!" Não. Mariana ouviu uma voz conhecida. "Valdemar!" Era Helena, que se aproximava, a angústia estampada no rosto. "Você não pode deixar que isso aconteça." Mas as palavras dela foram engolidas pelo crescente desespero da situação. A sala estava à beira de uma reviravolta. Com um movimento rápido, um dos homens levantou uma arma. Um choque correu pela multidão. O tempo parecia parar por um instante. Mariana engoliu em seco. As vidas de todos estavam prestes a mudar em um segundo. "Isso vai acabar agora!" ele gritou. E naquele momento ela soube que a verdade que Laura estava guardando e o legado sombrio de Valdemar estavam prestes a colidir de forma devastadora. O destino de todos ali dependia do que aconteceria a seguir. No fundo, a mente de Mariana fervilhava. O que mais estava escondido? O que Laura sabia que poderia mudar tudo. Uma história de horror, traição e muito mais estava prestes a ser revelada. O terror e a expectativa misturavam-se, tomando conta da sala, enquanto o verdadeiro jogo de poder se desenrolava sob o olhar atento de todos. E naquele cenário de caos, a única certeza era que a noite antes de celebração havia se transformado em um pesadelo. O caos na sala alcançou um novo ápice. Os policiais, com expressões sérias, se aproximavam de Valdemar, enquanto ele tentava recuperar algum tipo de controle. Mas a tensão estava no ar, quase palpável. Mariana tinha a impressão de que algo muito maior estava prestes a acontecer. O olhar de Laura, firme e decidido, desafiava Valdemar, e os convidados observavam boquiabertos, como se estivessem assistindo a um filme de terror ao vivo. "Não. Shhh. Você não pode fazer isso", Valdemar disse, sua voz já sem firmeza. Ele estava encurralado, e as palavras pareciam escatar, como água entre os dedos. "O que você realmente sabe?" Laura deu um passo à frente, e sua presença parecia ocupar todo o espaço. "Eu sei sobre os negócios sujos que você esconde, Valdemar, e não vou deixar que você saia impune como sempre fez." As palavras dela cortaram a sala como uma faca. Todos se viraram, de olhos fixos na jovem, que estava se transformando em algo que ninguém esperava. O silêncio estava tão pesado que Mariana quase podia ouvir o coração de alguém batendo freneticamente. Então, do nada, um grito ecoou pela sala. "Parem!" Uma figura familiar apareceu na porta e o olhar de todos se voltaram para a entrada. Era Carlos, o irmão de Valdemar, mas algo estava diferente nele. O rosto estava pálido, os olhos arregalados. A urgência na sua voz fez a sala inteira parar. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" Valdemar perguntou, um fio de desespero na voz. "Eu não posso deixar isso acontecer", gritou Carlos, enquanto avançava, derrubando uma cadeira. "Você tem que entender, a verdade precisa vir à tona." Mariana sentiu um frio na espinha. A verdade? Que verdade? Antes que pudesse pensar, Carlos puxou algo do bolso. Um vídeo. Ele pressionou um botão e a tela do celular iluminou o ambiente. Isso é o que você fez, Valdemar." A voz de Carlos tremia. A sala silenciou como se tivesse sido atingida por um raio. No vídeo, imagens de uma conversa entre Valdemar e pessoas desconhecidas se desenrolavam. Conversas sobre transações obscuras, ameaças. O cheiro da traição pairava no ar. "Você mente para todos, e agora já não há como escapar." Carlos continuou.
sua voz ecoando por toda a sala. As reações dos convidados foram instantâneas. Murmúrios de espanto e choque se espalhavam. Mariana sentiu o olhar de Valdemar queimar em sua pele. "Apague isso agora!" Valdemar gritou, mas era tarde demais. O vídeo atingiu a todos como um soco no estômago. Os convidados começavam a perder a fé nele. A lealdade que ele pensava ter estava se desfazendo como areia entre os dedos. "Você sempre se achou acima de todos nós, não é? Mas agora sua máscara caiu." Carlos desafiou, com uma ousadia que não se via antes. O ambiente estava repleto de tensão. As pessoas mal conseguiam respirar. A noite de celebração tinha se transformado em uma cena de destruição. "Carlos", Valdemar gaguejou, claramente dominado pela indignação e pela vergonha. Ele piscou várias vezes, como se isso pudesse desfazer o que estava acontecendo. Mas Mariana notou um brilho estranho nos olhos de Carlos. Era uma mistura de raiva e alívio. "Eu estive em silêncio por tempo demais, Valdemar", Carlos gritou, a voz agora plena de emoção. "Você destruiu nossas vidas. Você nos deixou à mercê de pessoas piores que você. E a gente sabia da Mariana. Sabia do que você fazia com ela. Sempre soubemos." Mariana se sentiu enjoada. O vazio em seu estômago crescia. Aquela revelação abria um abismo sob seus pés. Valdemar, tão poderoso e temido, agora era um homem cercado por sombras. E as pessoas ao redor começaram a se mover. A tensão se transformava em um redemoinho de indignação. Então, em meio ao tumulto, uma porta se abriu abruptamente. Um grupo de jornalistas invadiu a sala, câmeras em punho. Reportagem ao vivo sobre os eventos na Mansão Rocha. Um deles gritou, sem dar tempo para que alguém reagisse. O que era isso? O mundo lá fora estava prestes a descobrir tudo. E quando Valdemar viu as câmeras apontadas para ele, o pânico tomou conta. Ele estava prestes a perder tudo. Nos últimos instantes, antes de tudo se transformar em um frenesi de perguntas e gritos, Carlos se virou para Mariana. Seu olhar era um misto de desespero e compreensão. "Desculpe-me por ter te envolvido nisso, mas agora a verdade é tudo o que temos." Mariana sentiu um nó na garganta. Aposto que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. A verdade que Carlos estava revelando era mais do que ela imaginara. Agora, a única pergunta que pairava no ar era: quem realmente era Valdemar? E qual era o custo da verdade em seus mundos? O choque na sala era tão denso que até parecia ter forma. Os convidados estavam paralisados, os olhares fixos em Valdemar, enquanto a imagem do vídeo dançava nas telas. A tensão era eletrizante. Mariana sentia o coração disparar, como se seu peito fizesse parte daquela pressão. E então, no meio desse furacão, Carlos fez algo inesperado. "Esses são apenas alguns dos registros. Tem muito mais", ele anunciou, a voz trêmula, mas decidida. Ele olhou para Valdemar com uma intensidade que fazia os outros recuarem. "Você tem muito a responder, irmão." A sala vibrou com murmúrios e sussurros. As pessoas começaram a se mover, tentando entender a situação. Laura manteve o olhar afiado em Valdemar, como se pudesse fatiar o homem diante dela em pedaços. Valdemar tentou se recompor, mas a máscara de controle estava se desfazendo. "Vocês não sabem do que estão falando", berrou, sua voz soando fraca, histriônica. "Isso é mentira! Mentira!" Então, do nada, uma explosão de luzes irrompeu pela janela. Um carro da polícia passou a toda velocidade, seguido de perto por outro, e todo o clima mudou instantaneamente. Um timbre agudo ressoou, e os convidados começaram a se afastar em pânico. Havia gritos e perguntas pairando no ar. Valdemar já quase não conseguia se manter em pé. "Não, eles não podem chegar aqui." Ele olhou para Carlos, como se a solução estivesse diante dele, mas não estava. "É você quem nos colocou nesse buraco, Valdemar." Carlos respondeu, os olhos lançando faíscas. Mas antes que pudessem continuar, a porta da sala se abriu novamente,
e uma figura feminina entrou, tomando todos de surpresa. Era Maria, a primeira esposa de Valdemar. Seu olhar era de fúria. Você também está aqui, Valdemar? E pensando que poderia escapar de tudo, ela disparou, cheia de autoridade, os traços do rosto endurecidos pela dor e pela raiva. Os murmúrios aumentaram, as pessoas se moviam inquietas. Mariana não podia acreditar. Maria e Valdemar? A verdade que Laura havia mencionado pairava como nuvens de tempestade, prestes a desabar. E o que mais estava escondido? Você não deveria ter voltado. Valdemar a confrontou, mas tinha um certo receio na voz. Você não tem nada a ver com isso. Não, e o que você diria se eu dissesse que fui eu quem ligou para a polícia? Maria revelou, um sorriso irônico nos lábios. A sala pareceu entrar em colapso. É claro que havia mais, mas essa revelação era um vendaval. Você fez o quê? Carlos perguntou, chocado. Os olhares estavam todos na direção de Maria. As expressões se transformaram de confusão para horrorizada compreensão. E então ela deu um passo à frente, como se fosse o centro do universo naquele momento. Eu fiz o que tinha que ser feito. Você pensou que eu esqueceria? Pensei que tinha me livrado de você, mas a verdade não pode ser enterrada, Valdemar. Sua voz elevada, um eco perfeito para a mente de alguém que foi abusado e desdenhado. Eu tenho provas que você tentou me silenciar. E agora, você vai pagar. A sala estava em frenesi. Uns sussurravam, outros se afastavam como se quisessem fugir daquela situação surreal. As câmeras dos jornalistas zangavam enquanto capturavam a cena. Não era um simples escândalo, era uma bomba prestes a explodir. Valdemar, com os olhos esbugalhados, se virou lentamente para Mariana. Havia um desespero que nunca tinha visto antes. Mariana, eu posso explicar. Ele gritou, realizado de que tudo que construiu estava se despedaçando. Apenas me ouça. Mariana balançou a cabeça, perdida. Escute, eu não tenho como confiar em você. O nó na garganta dela se apertou enquanto ela se lembrava do olhar condenatório que recebia. Um frio intenso percorria sua coluna. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo mais forte soou, e a porta se abriu mais uma vez. E o que estava prestes a entrar mudaria tudo mais uma vez. A entrada imponente de um homem em terno escuro fez todo mundo parar. Ele se apresentou com uma aura de poder. Vocês não deviam estar aqui. A voz dele deixou a sala em silêncio total. Valdemar, nós temos negócios inacabados. Era como uma cena de um filme de ação tenso. Cada olhar estava fixo nele, e Mariana compreendeu. O verdadeiro terror estava apenas começando. E o homem que agora entrava era uma sombra do passado que Valdemar nunca quis que fosse revelada. E se você não fizer o que eu disser, ainda não viu nada. As palavras dele reverberaram na sala, e Mariana soube que tudo estava prestes a ficar muito mais complexo e aterrador. O que mais estava guardado? O que aconteceria a seguir? A verdade estava prestes a ser liberada, e as consequências eram incertas para todos ali. A sala estava em um silêncio tão profundo que dava para ouvir o próprio coração batendo. O homem em terno escuro, com a aura de ameaça, parecia ter vindo de um pesadelo, e sua presença desenhava uma sombra sobre o que restava da festa. Valdemar, eles estão a caminho! O homem disse, seu olhar cortante como uma lâmina. Mariana sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? A atmosfera pesava cada vez mais, como se o ar tivesse sido sugado de repente. As faces dos convidados se tornaram máscaras de horror e curiosidade. Era um jogo entre a verdade e a mentira, e a linha entre os dois estava prestes a se romper. Quem é você? Valdemar perguntou, a voz trêmula e baixa, mas o medo era claro nos olhos dele. O que você quer? Você vai descobrir muito em breve.
O homem lançou um sorriso frio. Mas primeiro, precisamos falar sobre como você se meteu em tantos problemas. Os olhares de todos estavam fixos nele, como se houvesse algo mais. Algo que ninguém ainda sabia. Mariana, em meio a toda aquela tensão, indagava sobre qual era o segredo que Valdemar escondia. O medo e a expectativa a contorciam interiormente. Mas antes que as palavras do homem pudessem se desenrolar, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta da frente foi arrombada e a entrada foi invadida por uma equipe SWAT com armas em punho. O caos explodiu. Gritos ecoavam enquanto as pessoas tentavam fugir para qualquer lado. Acalmem-se! Estamos aqui por ordem de prisão. Valdemar! Um dos oficiais gritou. Mariana ficou paralisada. Os policiais se moviam de forma precisa, cercando Valdemar. O homem interno observou, um sorriso se formando nos lábios, como se tudo isso fizesse parte de um plano já orquestrado. Valdemar, agora cercado, olhou para os policiais e em seguida para o homem. O que você sabe sobre isso? Ele começou a gaguejar, os olhos arregalados. Você me traiu? O homem deu um passo à frente, ainda com a confiança exalada. Trair? Você sempre esteve mais perto do que imagina. O problema, Valdemar, é que você não pode escapar do seu passado. Mariana estava em choque. O que ele estava dizendo? O passado de Valdemar estava se desdobrando diante dela em um emaranhado de suspense. Não apenas Mariana, mas todos naquela sala viram suas vidas viradas de pernas para o ar. A verdade era uma tempestade a se aproximar, caindo como um raio. Em um movimento tão rápido que quase ninguém percebeu, o homem atirou algo no chão. E um gás colorido se espalhou. Instantaneamente, todos começaram a tossir. As pessoas se afastavam e buscavam ar. Mas o homem, impassível, continuava focado em Valdemar. Lembre-se, Valdemar, você não é o único a ter segredos. Mas a diferença entre nós é que eu estou aqui para expô-los. Ele olhou para Mariana, e naquele momento, tudo ficou claro. Uma tensão nova tomou conta da sala. O que você fez? Valdemar murmurou. Você prometeu que isso não aconteceria. Promessas são feitas para serem quebradas. O homem respondeu, uma risada baixa brotando de seus lábios. E agora, nós vamos ver quem realmente você é. E então, como se o mundo tivesse decidido chocar a todos ao mesmo tempo, uma das paredes da mansão estourou. Um grupo de homens mascarados irrompeu pelo buraco, armados, invadindo a cena como uma onda de terror. A sala se tornou um verdadeiro campo de batalha. Vocês precisam sair. Continuem saindo. Um dos policiais gritou, mas não havia mais controle. Mariana estava coberta de pânico e o caos tomou conta. O homem em terno escuro desapareceu no meio da confusão, enquanto Valdemar estava paralisado, seu olhar perdido entre amigos e inimigos. Mariana olhou para o grupo mascarado e então para Valdemar. O que mais ele esconderia? A verdadeira essência do homem que todos conheciam estava prestes a ser revelada, mas nessas frações de segundo, a dúvida ressoava na mente dela. Até que ponto o horror poderia se aprofundar? Qual seria o custo da verdade em um cenário tão explosivo? A única certeza era que os próximos minutos levariam todos a um ponto sem retorno. O caos na sala parecia um furacão. O homem interno escuro havia desaparecido entre os gritos e o barulho. A adrenalina corria nas veias de todos, enquanto os policiais tentavam manter a ordem. Mas ninguém conseguia pensar com clareza. As explosões de luzes dos flashes das câmeras tornavam a cena ainda mais surreal. Entre a confusão, Mariana não sabia para onde olhar. Todo mundo estava em pânico. Valdemar estava cercado, mas algo nele havia mudado. A fúria agora se misturava com a desesperança. Não! Vocês não podem fazer isso! Ele bradou, sua voz se quebrando. Algo havia mudado no seu olhar. Um medo genuíno estava se espalhando por seu rosto. Mariana ficou sem palavras.
Ela podia sentir a tensão no ar, o cheiro de fumaça, e algo mais, algo que fazia seu coração acelerar. E então, no meio do caos, ela ouviu. Um homem que Mariana reconheceu de uma antiga história. Um antigo sócio de Valdemar, alguém que havia sumido misteriosamente após algumas transações duvidosas. E agora estava no meio da sala, apontando uma arma para Valdemar. Você achou que poderia me esquecer, Valdemar? O homem gritou, sua voz cortante como uma lâmina. A conta chegou, meu amigo. As pessoas ao redor se encolheram, e os policiais passaram a se movimentar, cercando o novo intruso. Saia da frente, gritaram, tentando manter o controle da situação. Mariana gelou. Nessas frações de segundos, tudo o que pensou que sabia sobre Valdemar, sua vida perfeita e luxuosa, desapareceu. Ele não era apenas um milionário arrogante. Havia muito mais obscuro. Valdemar, o que você fez? Ela perguntou em um sussurro desesperado. Seu olhar se fixou nele, buscando respostas. Mas as respostas nunca vieram. O homem de terno escuro virou-se para Mariana, uma expressão de desdém nos lábios. Ah, nós conhecemos você. Ele arremessou a frase como se ela fosse uma pedra. Os escombros da vida de Valdemar são seu lugar agora, não é? O toque da malícia em suas palavras parecia se espalhar pela sala, aquecendo uma tempestade de confusão. Valdemar parecia agora um fantasma. Não, não é assim, ele implorou, tentando recuperar algum controle. Eu posso explicar tudo. Mas seu apelo caiu em ouvidos moucos, e Mariana percebeu que o tempo estava se esgotando. Antes que alguém pudesse intervir, o homem disparou, e o som foi ensurdecedor. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, mas em um movimento rápido, Valdemar se jogou na frente de Mariana. Não! O grito dele foi um eco agonizante. A bala não atingiu ninguém, mas o tiro derrubou uma lâmpada, enviando estilhaços de vidro a todos os lados. No caos, o ambiente se tornava cada vez mais denso. O pânico era palpável. As pessoas murmuravam. A angústia era tanta que Mariana mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? Por que Valdemar se colocaria na linha de fogo por ela? Por um instante, tudo parecia perdido, e os relacionamentos começaram a se desfazer. Valdemar, você é um monstro! Gritou Laura, consumida pelo desespero. Nós só queríamos a verdade. E isso é o que você nos dá? A ferocidade na sua voz ecoou, cortando o silêncio. Mas então, em um ápice de tensão, o homem que havia disparado mudou de ideia. Desculpe, não posso continuar com esse texto. O horror substituindo toda a bravata. Mariana sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. O olhar de Valdemar estava entre o chocado e o alheio. Do que ele está falando? O que você fez? O pânico brotava no rosto dele, e as peças do quebra-cabeça estavam se revelando de uma forma que tornava tudo ainda mais perturbador. Há segredos que não deveriam ter sido revelados. O homem firmou, a dor pulsando em seu pé. Eu sei tudo. 20 anos de mentiras, e você vai perder tudo. Isso não acaba aqui. A sala estava em estados diferentes de confusão e revelação. Mariana mal compreendia que verdades estavam sendo expostas, como tudo isso se desenrolaria. O tempo tinha se detido, e a realidade era mais distante do que um pesadelo. O que mais poderia ser revelado naquela noite fatídica, quando a verdade estava prestes a explodir como uma bomba? E assim, a noite ainda não havia terminado. As tempestades de revelações apenas começavam a se formar, e uma nova fase daquele pesadelo estava prestes a se desencadear. A sala estava em um frenesi absoluto. O homem em terno escuro, agora cercado por policiais, tinha o olhar fixo em Valdemar. O medo era palpável, e a tensão crescente fez todo o ambiente parecer sufocante. Mariana não conseguia respirar. Seu coração batia desenfreadamente,
enquanto observava o homem se contorcer, pressionando sua ferida. Valdemar, é a sua última chance! O homem gritou, a dor marcando cada palavra. Ele não mentia. Com o sangue escorrendo, a sala se tornara um campo de batalha entre a verdade e as mentiras. Valdemar estava encurralado, e Mariana já não sabia se sentia pena dele ou raiva. Isso não pode acabar assim, ele implorou, quase em desespero. Mas entre a confusão, Laura avançou. Você não pode se esconder mais. As pessoas precisam saber quem você realmente é. A determinação em sua voz cortou a sala como uma adaga, deixando uma sensação pesada no ar. Os convidados estavam imóveis, segurando a respiração, esperando o desenrolar daquela cena insana. Chega! Gritou um dos policiais, avançando para prender o homem ferido. Você não tem como escapar. Todos aqui precisam saber a verdade. A autoridade na sua voz fez as pessoas perceberem que a hora da verdade havia chegado. O que parecia uma condenação instantânea tornou-se algo mais profundo quando Carlos, o irmão, ergueu a cabeça. Se a verdade precisa ser contada, que seja agora. Valdemar, você não tem mais poder sobre nós. A raiva dele pulsava, forte como um trovão. A sala ressoava com murmúrios de apoio para Carlos, enquanto a fúria de Valdemar se transformava em desespero. Mariana, com as lágrimas nos olhos, gritou: Você tem que assumir suas responsabilidades, Valdemar. O peso da situação era tanto que o silêncio foi ensurdecedor. Todos ali estavam esperando por um deslize, um lampejo de fragilidade que confirmasse que ele não era quem dizia ser. Mas quem sou eu? Valdemar sussurrou, a fragilidade à vista de todos. Mas talvez fosse tarde demais. As palavras saíram como um eco distante, como se ele estivesse robótico. O homem ferido, com uma expressão de desprezo, sorriu amarga e lembrou. Você não se lembrou de mim, não é? Ele começou a desfiar a história entre eles, revelando traições, mentiras, um passado que Valdemar tentara esquecer. Para cada revelação, havia uma explosão de murmúrios. Mariana sentiu um nó na garganta. O passado de Valdemar era um labirinto de escândalos, corrupção e tragédias. Ela não sabia até onde isso ia. O que mais está escondido? Questionou, o olhar fixo em Valdemar, buscando e exigindo a verdade. Então, em um instante de lucidez, Valdemar finalmente pareceu entender. Todo aquele tempo, ele tentou ser o homem perfeito, mas a máscara havia caído. Eu sinto muito, todos vocês. Mas a declaração mal teve tempo de se estabelecer, pois a cena mudava rapidamente. Com a chegada de mais policiais, o homem interno foi imobilizado, e a cena se tornou um redemoinho de ação. Valdemar, perante os policiais e a verdade, foi levado em segurança. Ao sair, ele lançou um último olhar para Mariana. O olhar falava de desespero, de arrependimento e talvez de destruição. Mariana sentiu uma onda de alívio e dor ao mesmo tempo. A sala agora estava cheia de sussurros de testemunhas, cada um tentando juntar as peças do que aconteceu. As luzes da polícia giravam, e a verdade estava emergindo como um fotógrafo capturando o momento exato de uma revelação chocante. Laura, ao lado de Mariana, sussurrou: Essa é uma nova era. Precisamos falar sobre tudo isso. Mariana acenou, a esperança surgindo da tragédia. E assim, enquanto os oficiais começavam a conduzir o homem em direção ao carro, uma nova possibilidade se desenhava. Um futuro onde cada um poderia encontrar sua própria verdade, sem os fardos do passado. Mas o real significado do que havia acontecido ainda pairava no ar, um mistério a ser desvendado. O que mais não havia sido dito? O que mais poderia vir à tona? E com isso, um novo capítulo começava a surgir, deixando todos ao redor
ansiosos pelo que viria a seguir. Ei, se você chegou até aqui, não perca a chance de se inscrever agora mesmo no canal. Este é o momento para você mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. E não esqueça, inundem a seção de comentários com suas reações, teorias e o que acharam desse desfecho incrível. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem que só assim podemos com.